Então, para iniciar essa aula, nós vamos precisar de restinho mesmo de barbante, tá? Eu estou usando aqui a agulha 3,5 e eu vou começar por esse aqui, tá? Vamos fazer então dessa forma. Iniciamos com um anel mágico. Quem não sabe fazer, eu já tenho um videozinho aqui no canal que ensina fazer o anelzinho mágico. É só voltar lá que tem, tá bem? Então vamos lá, olha. Fiz o anel mágico. E agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, que me deu a altura de um ponto alto. Eu vou fazer mais uma 4, porque eu preciso de uma correntinha de separação. Então, agora eu vou vir aqui dentro do anelzinho mágico e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto. Uma correntinha de separação e um ponto alto. Nós vamos fazer assim até completarmos 12 pontos altos aqui dentro. Então, aqui nós já temos 4, 5, 6, 7. Eu vou dar uma puxadinha aqui no fio para ficar mais confortável. 7, né? 8, 9, 10, 11 e agora o último 12. Então, essa primeira carreira, nós vamos fazer assim, ó. 12 pontos altos com uma correntinha de separação, tá? Vou fechar aqui. Vou fazer a minha correntinha de separação. Eu vou vir aqui ó, no terceira correntinha que nós iniciamos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer uma correntinha antes de cortar o fio, que é para ficar mais seguro. Então, eu faço uma correntinha e corto o fio. Então, a nossa primeira carreira já está pronta. Quem quiser já pode ir arrematando esses fios aqui, que fica bastante, para no final não ficar com muito fiozinho. Agora eu vou vir com outra cor. Então, agora vamos iniciar a nossa segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou estar utilizando o tom azul. Aqui tem duas formas que vocês podem estar iniciando, tá? Pode iniciar com um ponto baixo, ó, dessa forma. Ponto baixo e 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Ou podemos também fazer um ponto alto falso, que é como eu fiz aqui, dei a primeira laçadinha, né, da agulha. Coloco mais uma laçada e seguro. E agora eu venho aqui, ó. Vou tirar 2 e tiro 2. Então, aqui eu já tenho um ponto alto falso, que a gente chama. Então, nessa carreira, como que vai ser feito? Vão ser 2 pontos altos naquele espacinho de corrente que nós fizemos. Uma correntinha, 2 pontos altos no próximo espacinho. Vou tirar aqui mais fio. Então, agora, ó, uma correntinha. No próximo espacinho de corrente, novamente, 2 pontos altos. E assim nós vamos seguir até fechar essa carreira. Então, são 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos no próximo intervalinho de corrente. Uma correntinha e 2 pontos altos. E assim nós vamos seguir até o final. Cheguei aqui no último, vou fazer com vocês, olha. Fiz uma correntinha de separação,
Agora eu faço um ponto alto, mais um ponto alto, certo? Deixa eu fazer aqui, olha. Mais um ponto alto. Aí agora uma correntinha de separação. Então eu vou vir aqui, olha, na ponta desse ponto alto que eu fiz aqui, vou colocar a agulha. Só que eu tenho um truquezinho aqui que é para poder deixar essa ponta aqui mais firme, né? Tanto se você começar com ponto baixo também dá, ou se começar com o ponto alto falso, nós vamos puxar tanto esse fio quanto esse, que ele vai ficar bem amarradinho aqui, não corre o risco de soltar. Então eu vou primeiro puxar um, ó, puxei esse fio aqui primeiro. Deixa eu puxar ele todo, puxei e já dei esse espaçozinho. Agora eu vou colocar aqui, ó, no mesmo lugar e vou puxar esse também, ó. Deixa eu puxar aqui e coloco aqui. Tá vendo como ele fica bem fechadinho? E aí, olha, eu corto aqui e fica esses dois fiozinhos assim juntos, olha. Então ele vai ficar mais seguro, não vai soltar. E para arrematar fica muito mais fácil, tá bem? Então vocês podem utilizar essa diquinha aí. Agora nós vamos para nossa terceira corrente. Terceira corrente não, terceira carreira. Que também eu vou trocar a cor, né? Cortei aqui e vou estar trocando a cor. A minha próxima cor vai ser o vermelho. Mas vocês podem estar utilizando a cor que vocês quiserem, tá ok? Como é que eu iniciei com ponto alto falso, eu vou fazer agora com ponto baixo e correntinha para vocês verem aqui no final como é que vai ficar. Então, eu vou dar minha laçada. Eu não gosto de iniciar aqui perto, então eu venho mais para cá, olha. Tá? Sempre vou iniciar aqui, olha, na correntinha, tá bom? Então, aqui eu vou fazer, ó, um ponto baixo e duas correntinhas para dar altura de um ponto alto. Agora eu vou fazer dois pontos altos. Então, nessa carreira aqui, eu preciso ter 3 pontos altos naquele intervalinho da corrente. Vou fazer uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos juntos. Ó. Uma correntinha de separação, novamente, 3 pontos altos juntos. Então, essa carreira aqui vai ser toda dessa forma. 3 pontos altos junto, uma correntinha de separação. 3 pontos altos, uma correntinha. Vamos fazer até o final. Quando chegar aqui, eu vou mostrar como é que eu vou fazer para esconder mais esse fio aqui e ficar mais seguro. Então, cheguei aqui no final, vou fazer aqui 3 pontos altos, naquele intervalinho da corrente. E vou fazer uma correntinha de separação. Agora eu vou contar aqui a correntinha, né? Porque aqui é um ponto baixo, uma correntinha. Na segunda correntinha eu vou fechar com um ponto baixo. Dou uma esticadinha na agulha, volto aqui, ó, pelo mesmo local e puxo aquela linhazinha que tá aqui embaixo, ó. Vou pegar e vou puxar. Deixa eu só fazer de novo. Ó, vou pegar aqui, vou pegar aquela linhazinha que nós iniciamos e puxo ela aqui. Como se fosse um ponto baixíssimo também. Então, agora ela tá segura, ó. Vou cortar o meu fio. E agora tá tudo seguro. Fica até mais fácil para depois você tá arrematando, porque aqui, olha, ó, esses fios aqui eu vou arrematar depois, né? Então, aqui, ó, não tem um fio, tá vendo? Não tem aquela pontinha inicial, porque ela tá toda aqui. Então, eu acho que fica mais fácil, tá bem? Então, agora nós vamos para nossa quarta carreira e eu vou estar trocando de cor também. Para iniciar a nossa quarta carreira, eu vou estar utilizando o fio marrom. Então, esse aqui, ó, eu vou fazer desta forma aqui. Vou colocar o fio aqui
Eu vou iniciar com ponto baixo e 2 correntinhas. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação. E agora aqui, ó, no mesmo local, eu vou colocar 2 pontos altos. Vou fazer tipo um lequezinho, com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Então, aqui novamente, 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Bem, ó, fica assim. Vou fazer mais uma, ó. Uma correntinha de separação, faço aqui 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Então, essa vai ser a minha quarta carreira, ó. 1, 2, 3 e a quarta. Então, nessa quarta vão ser 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos e uma correntinha de separação novamente. E aí, nós vamos fazer todo o entorno dela. Então, agora, vamos iniciar a nossa 1, 2, 3, quarta... 1, 2, 3, quarta, nossa quinta carreirinha. Então, para fazer essa carreira, eu vou utilizar o fio amarelo e vou começar com ponto baixo e 2 correntinhas para dar início a um ponto alto. E vou fazer um ponto alto aqui nesse intervalinho, tá? Aqui vai ser a repetição da segunda carreira. Então, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha. No próximo espaçozinho de corrente, que tá aqui dentro do leque, eu vou fazer 2 pontos altos, ó. Tá bem? Uma correntinha de separação. No próximo intervalinho da corrente, 2 pontos altos. Vou fazer novamente, ó, uma correntinha. No próximo intervalinho, vocês têm que sempre lembrar que aqui no meio, né, entre os 2 pontos altos que nós fizemos junto, tem aquele intervalinho da corrente. Então, aqui nós vamos colocar 2 pontos altos. E assim nós vamos seguir até o finalzinho, tá bem? Então, vamos fazer essa sequência aqui, ó, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. Sempre fazendo na correntinha de baixo. Então, aqui nós temos o intervalinho, aqui temos outro, aqui outro, tá? E vamos fazer assim até o final. Então, eu cheguei aqui no finalzinho, vou fazer com vocês uma correntinha, 2 pontos altos no intervalinho de corrente, uma correntinha e mais 2 pontos altos naquele intervalinho de corrente que fica entre aquele lequezinho. Então, observe que todos os meus intervalinhos, né, onde tem uma correntinha de separação, eu tenho 2 pontos baixos. 2 pontos altos, desculpa. Agora, eu faço aqui uma correntinha de separação, vou vir aqui na minha segunda correntinha e vou puxar. E vou introduzir aqui novamente e vou puxar aquele fiozinho de baixo aqui, ó. Vou pegar e vou puxar ele. Pronto. Agora tá tudo bem arrematadinho. Vou cortar aqui um pouco desse fio, que ficou muito longo. Então, agora nós vamos iniciar a nossa 1, 2, 3, 4, 5, a nossa sexta carreira, que eu vou fazer com esse fiozinho aqui, ó, roxo. Então, aqui lembra que eu falei que é uma repetição? Então, essa amarela aqui, né, essa amarela aqui, eu tô repetindo a azul. São 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Depois desse azul veio o quê? 3 pontos altos. Então, aqui vai ser o que eu vou fazer. Nos intervalinhos de corrente, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar.
Então, fiz um ponto baixo e 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo intervalinho. Uma correntinha de separação e, novamente, 3 pontos altos no próximo intervalo. Aqui, ó. 1, 2 e 3. Mais uma correntinha de separação. No próximo, 3 pontos altos, ok? Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Eu cheguei aqui no finalzinho, vou terminar aqui com vocês. Vou fazer aqui uma correntinha e 3 pontos altos no meu último intervalinho de corrente. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui na minha segunda correntinha. Vou puxar, vou fazer o meu ponto baixíssimo, mais uma corrente. Que é para poder segurar bem o ponto. E corto o fio. Agora eu vou vir aqui, ó, no mesmo intervalinho, no mesmo lugar. E vou puxar aquele fiozinho debaixo do meu ponto baixo lá para poder ficar aqui bem certinho. Puxei, pronto. Tá bem arrematado, bem seguro, não vai soltar. Então, ficou assim. Agora, eu vou vir com outra cor. Esse daqui é um suplazinho que dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que ficar trocando de cor toda hora. Mas é um trabalho que fica muito bonito e que dá pra gente estar utilizando todas aquelas sobrinhas que a gente tem, né? Então, é bem legal. Então, vamos fazer. A nossa próxima carreira vai ser igual a essa carreira que eu fiz aqui, olha, que é a nossa quarta carreira. Vão ser 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, nós vamos lá, ó, fazer aqui. Vou começar aqui, ó, vou fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Venho no próximo intervalo, no próximo não, desculpa, no mesmo intervalinho, um ponto alto, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí faço uma correntinha de separação, no próximo intervalinho, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer assim até o finalzinho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, conforme eu falei, eu fiz aqui, né, nessa carreira, a mesma coisa dessa carreira aqui, da 1, 2, 3, 4, da quarta carreira. Então, foram 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo intervalinho de corrente aqui de baixo. Então, eu vou estar fechando aqui, ó, vou fazer o último com vocês, uma correntinha de separação, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos no mesmo intervalinho. Vou fazer agora uma correntinha de separação e vou fechar aqui na minha segunda corrente com um ponto baixíssimo. Puxei e agora eu vou puxar aquele meu outro fiozinho, aquele de baixo, do pontinho baixo, para ficar bem arrematado. Então, certo, né? Terminei aqui. Então, até aqui foi repetição. Nós iniciamos a nossa primeira carreirinha, né, com 12 pontos altos. E aí, nós fizemos 2 pontos altos juntos, separados por uma corrente. Depois, 3 pontos altos juntos, separados por uma corrente. Depois, nós fizemos o nosso Vzinho. Foram 2 pontos altos juntos, uma correntinha e 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. 2 pontos altos separados por uma corrente, que eu já estou repetindo. 3 pontos altos separados por uma corrente e fizemos o leque. A partir dessa carreira, nós vamos ter uma mudançazinha. O que vai acontecer?
Essa daqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma carreira, né? Então, a oitava, a nona e a 10ª vão ser iguais. Como é que elas vão ser? 2 pontos altos, uma correntinha de separação, tá? Então, eu vou fazer agora mais 3 voltas com 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, vou iniciar aqui com vocês, ó. Ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha de separação. Então, esse daqui vai ser o ponto dessa carreira. No próximo intervalinho, que fica aqui entre o leque, mais 2 pontos altos juntos e uma correntinha de separação. E aí, nós vamos fazer por toda a carreira. Então, essa carreira vai ser assim e mais 2 também. Vou mostrar aqui, olha. Tem um aqui pronto. Ó, eu estou aqui, né? Fiz 2 pontos altos juntos, uma correntinha de separação. Então, no próximo também, 2 pontos altos juntos, uma correntinha de separação. No próximo, de novo, 2 pontos altos juntos e uma correntinha de separação. Então, agora vão ser um total de 3 carreiras feitas com 2 pontos altos juntos e uma correntinha de separação, tá bem? Vou terminar essa carreira, volto na outra para lembrar que são dois pontos altos, na outra também, para a gente poder estar terminando. Então, ó, essa carreira vai ser toda assim e eu volto com vocês aqui no finalzinho. Então, aqui eu voltei com vocês só para mostrar o pontinho. É a mesma repetição dessa daqui. Então, vou fazer o ponto baixo, 2 correntinhas e agora um ponto alto. Uma correntinha de separação e 2 pontos altos no mesmo intervalinho da corrente. Então, por toda essa volta, nós vamos fazer desta forma. 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. E na próxima carreira, também faremos com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Então, eu vou fazer essa e a próxima e eu volto na outra com vocês. Então, conforme eu falei, eu fiz a outra carreira no tom de vermelho, onde foi exatamente igual à anterior, que são 2 pontos altos juntos e uma correntinha. Agora, eu vou começar a próxima no tom de laranja. O início é sempre o mesmo. Vou dar minha laçadinha inicial. Vou fazer aqui, ó, ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora aqui eu vou colocar 2 pontos altos juntos. Então, essa daqui serão 3 pontos altos juntos, uma correntinha de separação. No próximo, 3 pontos altos juntos, tá? Então, vamos fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Ok? 3 pontos altos juntos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos juntos. A próxima carreira vai ser igual a essa. Vai ser a mesma coisa. 3 pontos altos juntos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos juntos. Então, vou terminar essa daqui na cor laranja e vou voltar na próxima com a outra cor já pronta também a carreira de 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, aqui é a nossa última troca de cor. Fiz essa carreira exatamente como a anterior. São 3 pontos altos juntos e uma correntinha de separação. Agora, para fechar, vai ser diferente, porque eu não vou trocar mais de cor, né? Eu vou continuar com essa aqui. Então, eu vou fazer assim, olha. Sem dar correntinha, nada. Eu vou vir aqui na minha segunda correntinha, desculpa. E vou puxar e vou fazer como se fosse um ponto baixo, tá? Vai ficar dessa forma. Agora, eu venho novamente aqui por baixo, ó. Vou colocar a agulha aqui e vou fazer de fato um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3,
4 e 5. Vou vir no meu próximo intervalinho um ponto baixo. Tá? Aí, aquele fechamento eu fiz desse jeito, por quê? Porque eu preciso iniciar no meio aqui dessa correntinha, desse intervalinho que nós fizemos aqui. Preciso começar aqui no meio. Então, por isso que eu fiz daquele jeito, para poder já iniciar aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo intervalinho, um ponto baixo. Então, essa carreira ela vai ser toda assim: 5 correntinhas e um ponto baixo. 5 correntinhas, no próximo intervalinho, um ponto baixo. Vou fazer aqui e já volto para fazermos a nossa última carreira. Então, aqui, ó, cheguei no finalzinho, vou mostrar para vocês como é que eu faço esse fechamento aqui. Vou fazer, então, as 5 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui naquele ponto baixo que eu fiz aqui no início e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo e vou vir direto nessa correntinha aqui e vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, fiz 8 pontos altos aqui dentro desse intervalinho de 5 correntes. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, no próximo intervalinho, eu vou colocar novamente os 8 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, novamente, no próximo intervalinho, um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa carreira desse jeito. É um ponto baixo, 8 pontos altos. No próximo intervalinho, um ponto baixo. No próximo intervalo, 8 pontos altos. E no outro, um ponto baixo. Vou fechar toda essa carreira e volto aqui com o fechamento com vocês. Então, terminei a minha carreira. Agora, eu vou vir naquele ponto que eu fiz, né, de uma correntinha. Vou fechar lá com um ponto baixíssimo e faço mais uma correntinha só para segurar, tá? E assim ficou o nosso suplá colorido, tá? Simples, fácil de fazer. A única coisa que tem nele é essa troca de cores, né? Mas fica muito bonito, né? Ficou, olha, perfeito. Então, se você gostou, eu peço que você deixe seu like, compartilhe com quem você quiser e até o próximo vídeo.